Romanos capítulo 5 e o versículo, irmãos, de número 12. Adiante aí nós vamos fazer a leitura. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Faço a leitura desse texto até aqui para destacar o meu objetivo aqui com esta mensagem, nesta oportunidade, é mostrar para os irmãos aí a diferença entre, ou uma relação, vou mostrar uma relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, ou o primeiro homem, terreno, tirado daqui, do pó da terra. E Deus soprou nele um fôlego de vida, e esse se tornou alma vivente. E o colocou ali no jardim, para que no jardim ali ele cuidasse de tudo para Deus, inclusive deveria ser ali o vigilante, o guardador daquele lugar. Muito bem. E o Senhor colocou uma lei, um mandamento para o Adão, o primeiro Adão. De todas as árvores do jardim você come livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela você não vai comer, porque o dia que dela comer você certamente vai morrer. Ali estava a lei. Ali estava uma determinação de Deus, uma imposição do Senhor, e na realidade nós vamos perceber que o homem não consegue cumprir com esse mandamento. Ele não consegue cumprir com a lei de Deus. Todos aqueles que cumprem a lei, por ela vai viver. Mas fica claro, fica demonstrado que o homem, ele não tem condição em si mesmo de guardar a lei. Porque o homem, conforme Paulo escreve aqui em Romanos e ali, principalmente depois do capítulo 7, Paulo vai dizer que a lei ela é boa, ela é santa, ela é extraordinária, ela é divina. A lei é santa, boa e espiritual. Mas eu, disse Paulo, se colocando no lugar de um homem, eu sou homem vendido sob o pecado. Ou seja, não existe bem algum em nós mesmos. Nós precisamos de uma operação de Deus para melhorar, aperfeiçoar essa obra. E eu sempre digo para os irmãos, por que este homem, naquela ocasião, então, ele falhou, ele errou? Ora, o Adão ali no jardim, ele não estava completo. Faltava ali algo ainda. Por isso que veio a falhar, por isso que veio a errar. E ficou claro do que precisava. E do que o homem, então, estava precisando? Ele precisava ser, então, revestido da graça do Senhor, que viria mais à frente por meio de Jesus Cristo. Ele viria aperfeiçoar ou completar a obra na vida do homem. E por essa razão, naquela ocasião, ele falhou, ele errou. O Adão ali errou. E era necessário, porque mais à frente já estava determinado por Deus que Jesus viria para, então, fazer essa obra, tornar-se plena, completa. E aqui diz o texto que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte passa a todos os homens, e aí veio essa consequência. Por um erro de um, todos agora erraram.
todos estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus. Por quê? Porque todos são carnais, todos são do pó da terra, todos são terrenos. E todos que têm essa qualidade estão aí sujeitos às falhas, sujeitos aos erros, e ficou isso demonstrado. Acontece que a lei, então, estava, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado ele não é imputado não havendo lei. Então pense bem, se Deus tivesse colocado o homem no jardim, e ali não houvesse dito nada a respeito das árvores que ali estavam, então não haveria pecado, não haveria transgressão, porque todas as árvores eram iguaizinhas às outras. O problema, às vezes, tem umas histórias que dão destaque para a árvore da ciência do bem e do mal e até dão nome para o fruto, que aquele fruto era o fruto do pecado. Mentiroso, isso é coisa enganosa, isso é próprio do diabo mesmo. As árvores são todas iguais, mas aquela em especial, o Senhor deu destaque, e quando o Senhor deu destaque, o quê? Algo no homem aflorou. Aflorou. Na igreja, quando eu dou essas aulas, eu sempre falo: você, mamãe, papai, criança nova, tomadinha, não põe o dedinho ali, porque você colocar o dedinho ali, você vai levar choque. Então não pode colocar o dedo ali. E todos os outros lugares na casa que porventura tenha as mesmas consequências ou semelhante, ele não vai mexer. Mas ali naquela tomadinha, especificamente, que lhe foi proibido, que foi indicado para ele, chamou-lhe a atenção. Então, quando existe uma lei, a atenção do homem é voltada para ela. Tá? Aquilo que já está no homem, a concupiscência, já é próprio do homem, já é despertado e já é aflorado. Depois vem o diabo ali e vai então jogar mais uma isquinha, e vai fazer com que a coisa ainda se torne mais relevante e vai levar o homem, então, ao pecado. Esse é o homem natural. E aqui no mundo, então, acontece muito isso. Ora, mas e Jesus? Ora, irmão, Jesus, ele, já preguei essa semana, ele veio para desfazer as obras do diabo. Se por um homem, então, veio tudo isso, olha só. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram segundo a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha só, transgressão de Adão, o Adão que era a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim tão dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de quem? De Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Agora, Jesus Cristo abundou sobre muitos. Então, se Adão errou e fez com que muitos outros errassem, Jesus, ele se manifestou, mas Jesus não errou. E aí eu quero fazer uma comparação com vocês, quando o Senhor Jesus, ele é levado para o deserto, e lá no deserto vai ser tentado pelo diabo. Jesus falhou? Jesus errou? É a mesma relação. O primeiro Adão erra, o primeiro Adão falha, o primeiro Adão peca. Esse primeiro Adão é somente terreno, é somente ali um ser tirado do pó da terra. Agora, Jesus não. Jesus veio do alto. Ele não tem essa genealogia, que essa semente humana nele. Não, Jesus não tem, irmãos. Ele não é nascido da carne. Embora tenha vindo de uma mulher, mas a sua geração é divina. É obra do Espírito Santo do Senhor. Então ele não tem esse DNA aí de Adão caído. Não, ele é do alto, ele é divino, e ele se manifestou aqui para então, naquilo que o homem terreno falhou, Jesus não vai falhar. E na carne, está na carne, foi tentado, está aqui, estou falando da época que esteve no deserto, na carne foi tentado, mas ele, repito, não tem o DNA,
falho de Adão. Não, Jesus é do alto, é divino. E Jesus na carne vence o diabo. Então, pelo poder da palavra do Senhor, se o primeiro Adão transgrediu a lei, transgrediu o mandamento, transgrediu o preceito, não obedeceu a palavra de Deus, o segundo Adão, Jesus, ele vai ser obediente até a morte e a morte de cruz. Tanto que no jardim, então, primeiro, Adão, ali no deserto, venceu todas as tentações impostas pelo diabo, todas elas, pelo poder da palavra de Deus, Jesus refutou aquelas artimanhas de Satanás. E ele teve que deixar Jesus. Deixou Jesus ali e não venceu. Jesus triunfou. Triunfou por mim e triunfou por ti. Jesus veio para vencer. Naquilo que nós lá erramos, falhamos, Jesus veio agora para acertar e então reconciliar o homem para com Deus. Então, avançando um pouquinho mais agora em Jesus, no jardim, quando estava naquela agonia da morte, da cruz que estava por vir, Jesus faz uma oração ao Pai: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Deus. E prevaleceu a vontade de Deus. E ele questionou, desobedeceu, não. Jesus foi até a morte, e morte como uma ovelha levada para o matadouro. E lá então cravou na cruz ali, levou sobre si todos os nossos pecados, tudo aquilo de erro que herdamos, a morte que herdamos de Adão, agora está cravado na cruz e Jesus vai sepultar. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Agora, dando-nos aqui o exemplo de uma ressurreição, de um novo homem, após tudo aquilo que vivenciou. Ele sepultou, como se sepultando o velho homem e nascendo um novo homem agora. E todos aqueles que ressuscitam com Cristo passam a experimentar da vida e da vida com abundância. 1 Coríntios, capítulo de número 45, eu vou ler. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu, vem de Deus. Então agora, meus amados irmãos, para nós encerrarmos essa pregação nesta manhã e compararmos com João, capítulo 1, que vou até abrir aqui para nós lermos com vocês lá o Evangelho segundo registrou João, capítulo 1, a partir aí do verso, nem vou ler a partir do verso 11 não, já vou ler direto o verso de número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Com estes que Deus tem uma obra, que não nasceram do sangue, da carne, da vontade do varão. Ou seja, esse que tem o DNA do velho homem, que nasceu para esta vida terrena, o homem natural, o primeiro homem da terra, terreno, ligado com as coisas, ligado com as falhas, com os erros, com os pecados daqui. Agora, Deus tornou filho dele, não esses que nasceram nessa condição que eu acabei de ler, mas aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus. E conforme Jesus vai dizer aqui para Nicodemos no capítulo 3, necessário te é nascer de novo. E o que é nascer de novo? É nascer do alto. Então nós tivemos um primeiro nascimento, uma primeira geração terrena, da vontade do varão, da varoa, DNA do primeiro Adão, caído, destituído da glória de Deus. Agora é necessário nascer de novo. E esse nascer de novo, da vontade de Deus, nascer do alto. E como é possível isso?
Nicodemos questionou o Senhor: posso eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Então Jesus disse: não, agora você vai nascer da água e do Espírito, ou seja, uma obra de Deus em nossas vidas. Nós temos do primeiro Adão terreno, tendenciosos aí às falhas, aos erros, mas a partir do momento que nascemos da vontade de Deus, nascemos espiritualmente, o velho homem morreu e agora nasce um novo homem, agora para viver na presença de Deus. E quando isso acontece? Quando Jesus, ele dá do seu Espírito para nós. Jesus veio habitar em nós. Então, conforme Paulo escreve aos Gálatas, ali no capítulo 2, verso 20, vai dizer: não, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim na cruz. Então preste atenção. Antes nós tínhamos a vida terrena. Agora nós temos a vida de Deus, a vida de Jesus em nós. Jesus está nos dando vida e vida com abundância. Então, nessa nova experiência, o que nós estamos vivenciando? O velho homem ainda ou o novo, que foi criado segundo Deus, por Deus, segundo a verdadeira justiça e santidade? Há uma nova obra que Deus está realizando em cada um de nós. E essa nova obra é esse novo nascimento, uma nova oportunidade de vida. Se no primeiro Adão nós fomos lançados fora do jardim, agora em Jesus Cristo nós fomos reconciliados com Deus, fomos trazidos de volta para a presença de Deus. E quando as propostas chegarem para errar, para então nos iscar, para querer nos engodar, quem é que vai evidenciar-se aqui? O antigo homem vai errar, vai falhar. Mas se Jesus aparecer, você vai vencer, você vai triunfar, porque é Ele que nos torna os vencedores. Paulo escreveu aos Romanos: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, não viva mais o velho homem, mas sim um novo homem que Deus criou em verdadeira justiça e santidade. Deixe Jesus guiar os teus passos. Tudo que for fazer, peça direção para Ele e deixe o leme da vida na mão dEle, porque tudo vai dar certo. Jesus vai nos ajudar a vencer. E dessa forma, nós estaremos numa rocha muito mais alta que nós. Estaremos seguros, estaremos protegidos quando nós estamos em Cristo Jesus. Portanto, não reine em nossos corpos o velho homem de pecado, mas sim o verdadeiro, o novo. Ele vem a reinar, ele vem a ser Senhor, e assim nós vamos vencer. Andando segundo o velho homem, nós somos falhos, mas andando em Cristo Jesus, seremos aperfeiçoados. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.